Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, que é o explante mamário. Então, se você tem interesse, aproveita, se inscreve no meu canal do YouTube, Momento da Plástica, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo. Então, quais são as indicações de realizar o explante mamário? A indicação mais buscada é o desejo da paciente, né? Então, a paciente que normalmente são pacientes ao redor assim da menopausa, que estão entrando na menopausa, que já engordaram um pouquinho, que aquele volume mamário não está mais satisfatório, ou seja, engordaram, aquele volume aumentou, e ela deseja uma mama menor. É possível diminuir essa mama? É possível retirar o silicone e montar uma mama mais bonita, menor? Depende. Depende do volume mamário que a paciente tem, depende da qualidade de glândula que ela ainda tem. Então, se você vai poder realizar essa cirurgia e ficar indo no resultado satisfatório. Mas a maioria das pacientes que buscam, desejando o explante, elas desejam o quê? Diminuir o volume da mama e, especialmente, não desejam realizar trocas futuras dessa prótese de silicone, né? Então, são pacientes na faixa dos 50, 60 anos que não querem mais ficar realizando outras cirurgias. Essas é a maioria das pacientes que nos buscam ainda para realizar o explante. Tem as pacientes ainda que podem ter sintomas da síndrome ásia, ou seja, que síndrome é essa? É uma síndrome autoimune contra qualquer elemento externo. Pode ser uma vacina, pode ser um marca-passo, né? Um elemento, um implante, como um marca-passo, e pode ser uma prótese de silicone. Essa síndrome ela vai levar a sintomas como fadiga crônica, como perda de memória, queda de cabelo, então cansaço, enfim, são sintomas muito inespecíficos e que é difícil você chegar a um diagnóstico. Existem pacientes que buscam sim para realizar o explante porque começaram a apresentar depressão, fadiga, enfim, já fizeram de tudo e acham que pode ser relacionado à prótese de silicone. O implante pode ser retirado nesses casos e a paciente tem que ser avaliada nesse período de 6 meses para ver se a melhora desses sintomas se mantém. E como são sintomas muito inespecíficos, por exemplo, depressão, está relacionado a pacientes que já vinham com um histórico de depressão e que muitas vezes acham que a prótese pode ter favorecido isso. Então, é um diagnóstico muito delicado e que tem que ser acompanhado multidisciplinar com mais médicos, né? Ou seja, psiquiatra, psicólogo, enfim. Mas o explante mamário, ele pode ser realizado nessas situações, e especialmente pelo desejo da paciente, que é o mais comum, como eu já falei anteriormente. Então, qual é a maior dúvida das pacientes que nos buscam querendo um explante mamário? Doutora, é possível realizar e como vai ficar o aspecto da minha mama no pós-operatório? Então, como eu já falei, isso vai depender da quantidade de mama que você ainda tem. Se você tem uma mama glandular, se você ainda tem gordura nessa mama, o médico, o cirurgião plástico, ele vai estar habilitado a te entregar um resultado o quê? Favorável, ele vai entregar ainda uma mama com aspecto de cone, porque é o que eu costumo falar para os pacientes, a mama ela tem um aspecto de cone, né? Muitas vezes o que nos sobra depois da retirada da prótese é um tecido mamário todo na mesma quantidade, né? Na mesma altura, e aí eu não consigo formar um cone. Em alguns casos, você vai lançar a mão do enxerto de gordura. Então, você vai pegar a gordura da paciente e vai enxertar nessa região da mama. Mas mesmo assim, o enxerto de gordura ele serve para dar um refinamento maior nessa mama, mas não para dar um volume suficiente que substitua uma prótese, tá? Então, porque o enxerto de gordura tem que ser realizado de uma outra maneira, como filetes, mesmo quando se injeta gordura também dentro da musculatura peitoral para mimetizar uma prótese. Esse enxerto, essa gordura colocada, uma parcela dela pode ser absorvida, então você pode perder um pouquinho daquele volume inicial também. Então, é possível você manter o resultado satisfatório? É possível naquelas pacientes que têm uma glândula e uma gordura ainda suficiente. E naquelas pacientes que não têm. Ah, doutor, mas eu vou ficar com uma mama caída, flácida? Não, é retirado o excesso de pele.
Mesmo colocando ainda o enxerto de gordura, você ainda vai ter uma mama pequena. Então, isso tem que ser bem explicado para o paciente. Tem pacientes que eu consigo, tem pacientes que não. Mas se mesmo assim ela insiste em ficar sem a prótese de mama, tem que saber que o resultado não vai ficar esteticamente aceitável. Eu não vou conseguir dar uma projeção. Tem pacientes que não têm glândula absolutamente nenhuma e que são bem magras e que colocaram aquela prótese inicialmente porque realmente não tinham volume. Então, agora continuam não tendo esse volume, ou seja, são pacientes que são dependentes da prótese. Mas é óbvio, se elas quiserem retirar, é retirado, mas esteticamente não vai ficar tão agradável, mas aí é tudo uma relação de entender o desejo de cada um e de cada paciente. Então, se você é de Santos ou da região e quiser passar numa consulta comigo, eu vou te atender com o maior prazer. Se você não é e quer deixar os seus comentários, eu também vou responder. Aproveita, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações.